Oi, gente, tudo bem? Finalmente chegou o dia do meu aniversário. Estou passando dos 41 para os 42. Estou com a minha cor favorita, vermelho. Coloquei uma tatuagem rosa provisória. E estou com essa coroa que eu que fiz de flores vermelhas são lembrancinhas do casamento dos meus pais. Olha quem está aqui, claro, o amor da minha vida, Poliana. Aime está com 3 aninhos. Ainda não sabe falar feliz aniversário, sabe? Feliz aniversário, mamãe. Ai, que gracinha, tá aprendendo. Gente, obrigada pela presença de vocês. Já é um grande presente de aniversário pra mim, que estamos rumo a 2.000 inscritos. O canal cresceu mais de 300% nos 2 últimos anos. Muito obrigada. Se inscreva no canal, convida muita gente, tá? Vamos rumo a 2.000, 10.000, enfim, o céu é o limite. E hoje eu tinha programado, pensado numa palavra, mas na última hora, agora Deus me falou não. Você vai fazer Isaías 42. Então, amém. Hoje a palavra é Isaías 42. Uma promessa para minha vida, para esse novo ano, e uma promessa também para a sua vida. Fica até o final. Que Deus abençoe a sua vida, realize os seus sonhos e que os resultados sempre sejam de paz, amor, alegria, prosperidade. Tá bom? Primeiramente eu quero dizer que eu nunca programei estar falando de Deus no meu canal do YouTube. Esse canal eu abri, na verdade, era para guardar alguns vídeos de dança do ventre que eu tinha, fazia, e assim que eu abri o canal, foi meio que, acho que até recebi, alguém filmou pra mim, daí acabei postando no canal e eu acho que tem uns 2 anos que eu faço esses vídeos, brotou no meu coração assim e não consigo parar, não quero parar, que é uma coisa que me faz bem, eu gosto e transforma a minha vida, transforma o meu dia a dia pra melhor. E é isso. Recebe essa palavra, Isaías 42. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço. Olha a confirmação do que eu acabei de falar. O meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. E quando você lê isso, você fala: eu, Senhor, eu dou alegria para o Senhor? Sim, sabe? Uma coisa que Deus quer mudar em nós é a maneira como a gente se enxerga, sabe? Não adianta Ele colocar um monte de qualidades na gente se a gente só fica procurando os nossos defeitos, entende? A gente precisa mostrar a nossa luz, ser luz e sal no mundo. Então, reconhecer as suas qualidades, as capacidades que Deus te deu e começar a trabalhar elas, sabe? Trabalhá-las para o bem. Você tem qualidades importantíssimas, você é muito importante no reino de Deus. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Isso aqui me veio muito em mente pessoas que estão fracas que você pode encontrar no seu caminho. Então, o que você vai fazer? Você vai fortalecer essas pessoas, né? Você vai encontrar uma maneira certa de ajudar essas pessoas, sabe? De uma maneira muito gentil de ajudar essas pessoas. Com toda dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará nem desanimará. Isso é difícil, né? Por mais que você desanime à noite, mas de dia o sol vai raiar novamente e tudo vai ficar bem. Então, assim, antes de você dormir, sempre agradeça a Deus,
sabe? Uma atividade que eu aprendi e tenho desenvolvido é pensar em 3 coisas específicas que eu sou grata naquele dia. Por exemplo, hoje quando for dormir, eu vou me lembrar de 3 coisas que eu sou grata. E também entregar aquilo que não tá bom. Senhor, isso não foi bom, ou isso não está bom, melhora isso pra mim. E de dia você já vai estar melhor, Deus já vai ter providência para você na sua porta. Mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. Eu tenho me questionado qual é a vontade de Deus. E eu creio que Jesus foi bem claro quanto à vontade de Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Ele quer que a gente se ame. Ele quer que a gente se faça o bem uns aos outros. Sabe? Ele quer a queda da hipocrisia. Né? Porque a hipocrisia ela é contra o amor. Ela é cheia de regras que fazem bem muitas vezes apenas a alguns. Que muitas vezes se importa mais com a forma do que com o conteúdo. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu. Antes de eu continuar, você pode pensar, mas qual ensinamento que eu tenho para passar? Com certeza, algum ensinamento da tua área, sabe? Qual é a tua área de formação? Não tenho formação nenhuma, não sou estudada. Alguma experiência você passou que pode edificar a vida das pessoas. Mesmo que tenha sido uma experiência ruim, se você se reconstruiu depois disso, isso já é algo que você pode compartilhar com as pessoas, que você pode, sabe, edificar vidas. Isso é um conhecimento. Todos nós temos conhecimentos, só que conhecimentos diversos, entende? O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Amém. E no final, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não permito que as imagens recebam um louvor que somente eu mereço. Não a idolatria, mas a idolatria ela pode ser qualquer coisa. O ouro, por exemplo, por muito tempo foi uma idolatria. Existem alguns filmes, tem um muito legal com o Leonardo DiCaprio que mostra como por trás do ouro houve tantas mortes, sabe? O ouro ele tá ligado também à contaminação do solo, da água, a contaminação dos indígenas. Então, assim, a idolatria ao dinheiro, a idolatria à beleza, ao corpo, à forma física, a idolatria ao estudo também, o que Deus tem me mostrado, sabe? Quer ver um exemplo? Pesquisa científica, sabe? Você precisa pesquisar uma comunidade, um grupo de pessoas, sabe? O cientista, ele vai lá colocar aquilo teoricamente, mas ele vai buscar a fonte de conhecimento que é num grupo de pessoas que nem sempre essas pessoas têm estudos, podem até ser analfabetas. Então, assim, não é apenas o teórico, apenas o escritor, apenas o cientista, apenas o formado, o historiador, enfim, qual área que seja. Não, apenas a pessoa formada que tem o conhecimento, sabe? Mas se ele está buscando naquela área, porque naquela área existe conhecimento, todas as áreas existem conhecimento. A Poliana já é uma fonte de conhecimento, ela já tem o conhecimento dela, entende? Da vivência dela. A nossa vivência é um conhecimento. Então é isso. Hoje eu digo pra você, se valorize, se ame. Você é uma fonte de amor, você é uma fonte de luz, você é uma fonte de sal. E Deus quer te usar. Não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém arrancar os seus sonhos, não deixe ninguém te afastar do Senhor. E não tenha ídolos.
O que ninguém pode tirar de você? É justamente a sua capacidade de se levantar, a sua força, a sua voz, a sua capacidade de se expressar, falar do amor de Deus, ser luz. Aonde você for, podem te arrancar até a roupa, sabe? Mas você vai ter a capacidade de falar do amor de Deus. Eu gosto muito do Francisco, né? Francisco Berdonari, acho que é o famoso Francisco de Assis. Porque é nascido na cidade de Assis, né? Que ele, em um dado momento, ele arranca toda a roupa, porque ele estava se separando de tudo que era do pai dele, porque o pai dele, ele tinha fábricas têxtil, em que as condições de trabalho eram horríveis, e o Francisco, ele era contra, ele vinha com todo um pensamento de amor, ele queria falar do amor de Jesus Cristo. E hoje, no dia 8 de março, tem tudo a ver. Eu estava lendo que 8 de março, ele nasceu de algumas mulheres que foram vítimas de um incêndio, provavelmente criminoso, porque elas se manifestavam sobre seus direitos, reivindicavam seus direitos. E teve um incêndio numa fábrica têxtil no século XIX. E muitas pessoas já estão dizendo que esse incêndio não aconteceu, sabe? Bom, eu não sei. Tem gente que diz até mesmo que o Holocausto não existiu. Acontece que parece que esse incêndio aconteceu depois e que o 8 de março foi criado, na verdade, por vários fatores, sabe? De várias coisas ruins que aconteceram no final do século XIX, início do século XX, que fizeram com que as mulheres se reunissem para pedir por seus direitos. Uma coisa muito estranha e muito horrível é que as mulheres não conseguiram sair da fábrica no incêndio. Mais mulheres, ou todas, quase todas, não sei, morreram, acho que 100 e poucos, quase 200 mulheres morreram, porque as portas da fábrica, lugar onde elas trabalhavam, ficava trancado, ficava fechado para que elas não saíssem para ir ao banheiro, não fizesse aquele período de pausa, que elas pudessem. Então, como elas estavam fechadas, elas não poderiam, sabe, ter um momento de folga ali entre um trabalho e o outro. Então, você imagina, um incêndio começa e você está trancada ali. Isso é cárcere privado, né? Então, assim, eu acredito, naquela época, os incêndios eram muito comuns, com uma maneira de aviso, de, cala a tua boca, senão você vai ver o que vai acontecer com você. Porque a gente vê muito que os incêndios eram algo feito, por exemplo, a Ku Klux Klan fazia muito incêndios nas casas dos negros que estavam buscando os seus direitos, né? Ou que estavam no lugar que eles queriam que aquelas famílias, aquelas pessoas negras não ficassem ali. Era como um aviso, sabe? Que cada um devia ficar no seu lugar. Então, esses incêndios, eles, infelizmente, foram uma maneira da gente ver, sabe? A que ponto a idolatria, né? A que ponto a idolatria ao dinheiro, a idolatria ao lucro pode chegar. E muitas vezes, passado um tempo, as pessoas podem dizer, isso não aconteceu, você está exagerando, sabe? O sofrimento não é bem assim. Então, existe muito o movimento do negacionismo, sabe? Negar tudo, negar todo o sofrimento. E hoje a gente vê, por exemplo, o Setembro Amarelo, né? Que as pessoas estão começando a assumir, sabe? Que o sofrimento existe, que o preconceito, de dizer que a depressão é frescura, isso, aquilo. Assim também, em relação às mulheres, muitas pessoas dizem que não existe, que a mulher não é perseguida. Então, o negacionismo, ele existe. Infelizmente. Enfim, como eu falei do Francisco, falei do 8 de março, falei da idolatria,
E agora eu vou falar do empoderamento. O empoderamento do Isaías 42 é você levar a sua luz, as pessoas, levar o seu amor. Não é você se nutrir de todo o conhecimento, fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazer tudo, se encher de coisas e idolatrar essas coisas e acreditar que as pessoas que não têm estudo, as pessoas que não têm dinheiro, sabe, que elas não são empoderadas. Uma empregada doméstica é empoderada, uma dona de casa é empoderada, todas nós somos empoderadas. A nossa vivência é o empoderamento que Deus nos dá, entende? É o nosso nicho, é o nosso conhecimento, é ali, da maneira como você está, é que você vai transmitir. São conhecimentos diferentes, segundo a tua vivência. Eu tenho uma vivência diferente como mãe solo. Se eu fosse uma mulher casada, eu teria outra vivência. Eu posso falar de preconceito, muito preconceito que eu sofri e sofro. Então, tem várias coisas, dificuldades enfim, uma mulher casada pode falar das dificuldades que ela tem ali, né, na harmonia familiar com esposos, filhos. E onde você estiver, dentro de uma faculdade ou num trabalho, num shopping, não sei, onde você estiver trabalhando ou não trabalhando, estando em casa como dona de casa, também você pode falar sobre isso, sobre a fase da sua vida. Se você é criança, sobre a infância; se você é adolescente, sobre a adolescência; se você está com 40 e poucos anos como eu, sobre a fase madura, sobre a velhice, enfim. Todas nós somos importantes, muito importantes. Não existe para Deus esse patamar que a gente coloca, que a sociedade nos exige, sabe? Sobre escolaridade, sobre esse perfeccionismo não existe. Aqui, ó, que ninguém tá vendo, é o teu coração que Deus vai sondar. A maneira como você trata o seu irmão e como você trata o seu inimigo. Então é isso, gente. Beijo. Mulheres, não sejam inimigas de mulheres, porque as mulheres perseguem mulheres. Já percebeu? Mulheres perseguem mulheres. Apoiem as mulheres. As mulheres, elas são muito machistas, né? Cuidado da maneira como você vai criar o seu filho. Crie seu filho para respeitar as mulheres, entende? Para nunca usar da prostituição, nunca usar da pornografia. Fale para eles, não faça isso que é errado, fale. Eu não vejo mulheres falando, fale. Muitas vezes as mulheres veem seus filhos para esses lados e não falam nada, enquanto os pais apoiam. Falem, tá? Falem, ok? Lembra que eu falei que você não quer para tua filha, você não deseja e nem finge que eu não vê na sociedade. E uma coisa muito importante, eu sempre trago essa luta, tá? Contra a pornografia, contra a prostituição, contra o tráfico humano. E nós, como mulheres, temos que nos levantar. E outra coisa, e claro que eu vou trazer por último a minha luta contra o aborto. Muitos cristãos já estão a favor do aborto, infelizmente, contra o aborto, sabe? Como se nenhum de nós tivéssemos sido algum dia embrião, algum dia feto. Sou totalmente contra o aborto, sou a favor da vida. Hoje, Senhor, muito obrigada pela minha vida, obrigada pela minha mãe que me aceitou, que me amou, obrigada pelo meu pai que me aceitou, que me amou, que me ensinaram, nunca falaram, mas me ensinaram através de exemplos que eles eram contra o aborto, que eram a favor da vida. Então, assim, muito obrigada. Desde 1992, essa luta. E eu tenho 42 anos, um dia fui um embrião em feto e fui amada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, gente.
feliz aniversário pra mim, feliz Dia das Mulheres, feliz aniversário pra você, até a próxima promessa, mas viva hoje a sua promessa.